Oi, que tal? Bien? Gente, hoje eu vou fazer a correção, tá? Sobre las preposiciones. Lembrando que las preposiciones é um conector, tá? Que une uma oração, que dá-lhe sentido, tá? Então vamos lá, gente. Uma preposição é um conector que dá sentido para uma oração. Ela faz uma ponte para que a oração fique completa devidamente, tá bom? A gente já aprendeu isso, mas a gente hoje vai ser uma correção com explicação. Vou tentar fazer só um pouco rápido, porque senão o vídeo fica muito longo e aí fica complicado de eu colocar no YouTube. Outra ressalva, rapidinho, minha câmera não tá funcionando, tá? Desconfigurou aqui, então eu não tô aparecendo hoje, mas tudo bem. Mas vamos lá, gente. Correção dos exercícios da página 404. Tia, não é página 404. Então, era isso que eu queria falar. No meu livro tá página 404. Na de vocês, vocês têm que ver que página corresponde a esse exercício aí de conjunções. Eu posso dar um alerta, por exemplo, na minha página 403 é a tabela de todas as conjunções com explicação sobre essa conjunção. Então, virando essa página, vocês vão encontrar os exercícios, tá bom? Tá na parte de las preposiciones. Tomara que seja 404 para vocês, mas eu não sei dizer, tá bom? Porque veio diferente, né? Número 1, completa com A, E, O, D, tá bom? Vamos lá pro número 1. Quem não fez é a oportunidade de estar fazendo junto com a tia e tá tirando as dúvidas. El niño sale, pontinho, pontinho, rugar. A, E, O, D, que é o A. Hoje vai ter que ser tudo rápido, tá, gente? Desculpa. Por que que é A? Porque é verbo de movimento, ó. Tanto brincar quanto sair. O menino sai a brincar. O menino sai para brincar. E aqui, no caso, eu não vou falar para, eu vou falar a rugar, entendeu? Por que que você descobriu, tia? Porque aqui, ó, são verbos de movimento, então eu posso colocar numa boa o A. Letra B. Eu perro trata, pontinho, pontinho, correr. A, E, O, D. Aqui é o D, gente. Ai, tia, como é que você descobriu? Porque D é uma preposição que remete condição. Qual é a condição do cachorro? Tentar correr. O cachorro tenta correr. Se fosse isso na língua portuguesa, mas como é espanhol, eles precisam dessa preposição de para ter sentido. Eu perro trata de correr. O cachorro tenta correr. Traduzir sem o de, tá valendo? Mas se eu fosse numa vida real, eu teria que colocar o de, tá bom? Letra C. El piensa, pontinho, pontinho, salir. Qual seria a resposta aí? Ele pensa em. Se ele pensa em alguma coisa. Qual foi a coisa que ele pensou? Sair. Ele pensa sair. Ele pensa em sair. Ele pensa em sair. Ele pensa em sair. Agora foi. Tava um curto-circuito na minha cabeça agora. Vamos lá. Letra D. Nosotros vamos, pontinho, pontinho, viajar coche. Qual seria a resposta? Ah, tia, como é que você descobriu? Porque vamos é de movimento, vamos em algum lugar. Vamos fazer o quê? Vamos a viajar, vamos viajar. E eu descobri que é o A aí, tá bom? Agora, porque também tá falando de que vai sair, que vai viajar. Então é o A. Letra E. Eu penso dar-me dinheiro. Quem pensa, pensa em alguma coisa. Quem é então, gente? O em. Foi? Agora vamos lá para o próximo exercício. Tudo correndo, tá? Se você não entendeu, ficou um pouquinho confuso, volta o vídeo e presta atenção no que eu tô falando. Para vocês estudarem, é só consultar a tabela desse livro, que ela é muito eficiente. Fala, filha. Que tu queres? Ok. Vamos lá. Completa com de ou desde. Soy, pontinho, pontinho. Desde Madrid? Não, não combinou, né? Soy de Madrid? Combinou. Tia, que você descobriu que é o de.
Porque de também representa origem, algum lugar. É como se eu estivesse falando assim, vou traduzir, sou de Madrid. Combinou, ficou legal. Sou de, em português que eu tô falando, sou de Fortaleza. Então eu tô falando que eu sou de Fortaleza, sou de algum lugar do Brasil que é Fortaleza. Aqui sou de Madrid. Então, Madrid, Fortaleza, tudo representa lugar, origem. Então, é o de, tá bom? Bibo, e até na tradução você já mata logo quem você vai colocar aí, ou então se tiver que falar em espanhol, você também vai saber se posicionar, tá bom? Agora, letra B. Vivo neste país, pontinho, pontinho, 3 anos. Vivo neste país de 3 anos? Não combinou, né? E desde? Combinou? Combinou. E por que você descobriu, tia? Porque desde remete a tempo, entendeu? E aqui o tempo que se refere nessa oração é 3 anos que essa pessoa vive nesse país, ó. No caso aqui é a primeira pessoa, eu vivo nesse país desde os 3 anos, tá? Olha, eu já falei até em português que também deu na mesma coisa, tá bom? Existem orações, existem expressões que vocês, se traduzir ao pé da letra, vai dar numa boa, mas existem outras que a gente exige pensar mais um pouquinho na hora de fazer uma tradução, tá? Porque nem tudo parece o que realmente está escrito, tá bom? Mas aqui tá batendo certinho se eu traduzir ao pé da letra, combinado? Letra C. No há parado, pontinho, pontinho. Desde nevar? Não, não combina. É de, sim, igual como se eu estivesse falando português. Poxa, não parou de nevar até agora. Então, esse de remete o quê? Uma condição de tempo também. Aqui é condição de tempo. No caso, é temperatura, né? Meteorológico, quer dizer. Não, olha, não parou de nevar, gente, não parou. Então, esse de me remete a isso aí, olha, uma condição do caso meteorológico, do tempo, nevar. Agora, na letra D, lunes, pontinho, pontinho, lunes e viernes, el banco permanecerá cerrado. Lunes a viernes, desde lunes a viernes ou de lunes a viernes? De lunes, de segunda a sexta, combinado? Então, de segunda a sexta, o banco permanecerá fechado. Tia, como é que você descobriu que é de? Porque é uma condição do banco. Que condição do banco é essa? Permanecer fechado. E outra também. Não tem outra não, seria no outro caso. Eu estipulei uma data. Entendeu? Então foi uma condição do banco. E essa data foi em relação à segunda sexta-feira. Então, até para eu traduzir também fica perfeito. A gente não sofre muito com esses tipos de preposições no espanhol. Vamos lá, letra E. No ha vuelto el domingo. Não voltou de domingo ou não voltou desde o domingo? Desde, viu? Até em português ele nos ajuda, porque a tradução fica bem explícita em relação tanto ao espanhol e ao português, a dinâmica é a mesma. Então aqui, olha, de é origem, desde representa anos passados ou meses, mas aqui é anos, enfim, se refere a tempo. Aqui uma condição, eu também uso de numa boa, e aqui também é uma condição do quê? Do banco, que vai permanecer fechado. E aqui, ó, não voltou desde domingo também, eu posso usar o desde numa boa, porque representa tempos atrás, que foi o domingo, né? Sabe Deus quando foi isso. Combinado? Vamos lá para o próximo exercício, número 3. Lembrando, tia, você já corrigiu? Não, tudo bem, mas vamos lá, fazendo a revisão, que a gente vai conseguindo ter mais intimidade com a língua espanhola. Vamos lá, gente. Completar com ao, de, por, para, o, en. Mais uma enxurrada de preposições, tá bom? Letra A. Esta sandia não está buen, pontinho, pontinho, comer. Então, eu posso usar o de comer ou posso usar para comer. Para seria uma finalidade. Na Espanha, normal falar de. Países latinos, América do Sul, Central, vão falar para.
Mas eu posso, tia, botei para, tá tudo bem. Ah, tia, botei D, tá tudo bem. Ou D ou para, vocês podem colocar, tá bom? D. Tia, por que você descobriu que é D? Porque é a condição da minha melancia. Essa melancia não está boa, em português eu falaria para comer. Mas de comer também tá correto. E outra, o meu verbinho aqui, olha, o meu último verbinho, que é o verbo comer, tá no infinitivo. Se você parar para ver lá na nossa tabela de preposições, quando se trata de condição, o meu próximo verbo estará no infinitivo, ó, aqui, ó, na sua forma original. É o que está aqui nesse caso, tá? Então, sempre quando tiver dúvida, perceba se o verbo está no infinitivo, perceba se existe uma condição. Quando a gente lê, a gente consegue interpretar. Conseguindo interpretar, a gente consegue colocar a conjunção correta. Vamos lá, rapidinho para o vídeo não ficar longo. Letra B. França é um país pobre. Recursos petrolíferos. A França é um país pobre de quê? Qual é a condição desse país? Ih, tia, você falou condição. Isso aí. Então é o D. Muito bem. Ah, mas aqui não teve verbo no infinitivo. Eu sei que não teve, porque ele também vai se encaixar sem ter verbo no infinitivo. Mas aqui a gente está falando realmente de condição, tá? Então, ele se encaixa aí. Agora, vamos lá, na letra C. É uma situação muito difícil, tá na cara, né? Explicar já tá no infinitivo. Então, eu vou jogar o D aqui numa boa, que eu vou ter o meu sentido completo da minha oração, né? E é bem próximo da língua portuguesa. É uma situação muito difícil de explicar. É uma situação muito difícil de explicar. Condição. Que condição? A situação, que é difícil. Meu verbinho está no infinitivo. Então, tudo está conspirando a favor, de colocarmos o D aí numa boa sem sofrer. Vamos lá, letra D. La maioria, eu gosto de falar maioria. La maioria los hombres são aficionados ao futebol. Ou eu posso botar por futebol. E aqui também ele casa perfeitamente com o nosso português. Poxa, eles são fanáticos por futebol. Vocês viram como é que ele é bem próximo da nossa letrinha? Poderia colocar ao futebol? Poderia, porque o ao remete a algum lugar, né? Seria meio que um estádio. Mas aqui, como o substantivo é futebol, então o por, ele se encaixa bem melhor. Mas o ao não estaria incorreto, mas o por se encaixa perfeitamente. Letra E. Desde a ventana, o panorama resulta muito agradável. O que, gente? Pontinho, pontinho, la vista. Para alguma coisa. Lembra? Qual é o sentido do para aqui? Vamos ver? Término de tempo. Então, eu não percebo que aqui tem um término de tempo, não. Eu percebo que aqui, ó, eu tô falando que a janela, ela tem uma vista panorâmica. O final, assim, o produto final de eu abrir essa janela e ver um panorama, o resultado é muito agradável. Quando eu abro a janela, eu tenho um resultado, eu vejo algo muito agradável. Para quê? Para a minha vista. Então, esse para aqui, ele remete, não é condição, ele remete a uma finalidade, entenderam? Qual foi a finalidade dessa janela, de eu abrir essa janela e ter um panorama maravilhoso e agradável? Ele teve uma condição e na verdade não é condição, finalidade. Ele teve uma finalidade para os meus olhos. O produto final foram os meus olhos, foram beneficiados pela vista panorâmica que essa janela tem. Combinado? Número 5. Complete com hacia ou hasta. O hacia significa em direção, tá? Em direção na língua portuguesa, né? Remete direcionamento, né? Meio que localização. E o hasta significa até, tá? Então, hacia tradução em direção, hasta tradução até, ok?
Então, vamos ver na letra A do que está dizendo? El plazo es, pontinho, pontinho, el 20 de marzo. El plazo es hacia el 20 de marzo o el plazo es hasta el 20 de março. Hasta. É até. Bem parecidinho com o português. Só que a gente fala até e eles falam hasta. Ok? Então, o prazo é até 20 de março. Não sofremos muito, né? Donde vamos? E aí, gente? Até? Onde vamos? Nada a ver, né? E vamos botar o Ásia para ver se fica legal? Vamos ver? Em direção aonde? Onde vamos? Em qual direção? Seria essa a tradução. Olha como é que uma palavrinha Ásia, eu traduzo em português, eu tenho várias formas de falar com esse sentido que eles dizem. Por isso que às vezes a gente fica um pouquinho bugado com o espanhol, né? Parece que é, mas não é. Letra C. Pontinho, pontinho. Quando será esto assim? Uma perguntinha, né? Em direção quando será isso assim ou em direção ou hasta? Ou até quando será sempre assim? Então é o hasta. Ó, até quando será isso será desse jeito? Será assim, dessa maneira? Uma tradução meio que livre, mas só para mostrar o sentido para vocês como a gente usa o hasta, né? Bem também parecido com o nosso sentido na língua portuguesa. Letra D. Se dirigiu el puente. Se dirigiu o... Aqui seria o quê? Em direção à ponte ou até a ponte? Como que a gente faz essa letra D aí, gente? Vamos lá. Então, a gente vai colocar aqui Ásia. Tia, como é que você descobriu que é a Ásia? Porque parecia que as duas iam dar. Parece mesmo, mas se dirigiu aqui, ele já tá me dando a dica, né? Que ele tá em movimento para algum lugar, né? Se dirigiu em direção na ponte. Ele foi em direção à ponte, combinado? Só que eu traduzi com o A, aqui não tem. Porque esse Ásia, se eu traduzir, vai ficar assim, em direção a. Então, é como se ele tivesse implícito aqui. Ai, tia, faltou. Não faltou. Parece que faltou, mas não faltou. É porque o Ásia, a tradução é em direção a algum lugar. Entendeu? E aqui foi hacia puente. Então, eu não preciso falar hacia a puente. Mas eu posso traduzir. Se dirigiu em direção à ponte. Entendeu? Ele é um pouquinho complexo. Mas com o tempo a gente vai pegando esses detalhes mínimos que fazem a diferença quando a gente vai evoluindo, tá bom? Letra E. El niño corría desesperado, pontinho, pontinho, a playa. Ah, tia, é em direção hacia a playa. Não, gente, não vai ser hacia. Vai ser hasta la playa. O menino corria desesperado até a praia. Esse daqui eu vou colocar hasta. Até a praia. Hasta a praia. Ou hacia a la... Para não confundir, o menino corria desesperado até a praia. Eu vou fazer no mesmo caso da puente. A pessoa se dirigiu à ponte. O menino correu desesperado em direção à praia. Hacia a praia. Também fica perfeito. O hasta eu não concordei muito. E eu até tirei a preposição a que estava aqui, porque eu não vi sentido. Então eu coloquei dessa forma aqui. El niño corría desesperado hacia a playa. É o mesmo caso desse aqui, tá? Se dirigiu em direção... Ficou bem redundante isso aqui, né? Ele se movimentou em direção à ponte. O menino corria desesperado em direção à praia. Agora foi. Agora vamos lá, gente. Qual é o próximo? 5. Complete com sim ou según. Sim, tradução, sem. E a outra conjunção, segundo tal pessoa, segundo alguma coisa.
tá? Sempre segundo. Quando eu vou falar de alguma coisa que não me pertence, eu falo segundo fulano de tal, eu vou usar o segundo. Mas sendo que aqui é espanhol, nós falamos segundo. Letra A, devemos actuar. E aí, como é que vai ficar? Letra A, número 5. Devemos actuar. Sim ou segundo? Sim. Por que a gente descobriu que é sim? Devemos atuar sem que nada, né, nos saiba. Aqui eu vou botar em negrito. E agora a letra B. Pontinho, pontinho, tu. Esto não tem importância. Según. Tia, por que você descobriu que é según? Porque eu tô falando do tu, ó, de você. Segundo você, isto não tem importância. Tá combinado? Vamos lá. Letra C. No te enfades. Lo ha hecho sin querer. Ah, olha, não te preocupes. Ele fez isso sem querer, tá bom? Não seria legal botar segundo querer, nada a ver. Letra D. Mis cálculos chegam ao amanhecer. Então, é o quê? Segundo. Segundo o quê? Como é que você descobriu, tia? Segundo os meus cálculos. Eu calculei. Então, segundo os cálculos que eu calculei, então, é segundo isso aqui, né? Isso aqui é bem intuitivo. Tá bom? Vou colocar aqui negrito. Temos algo mais? Vamos lá. 10. Marca a opção que completa com a preposição adequada. E a tia já até colocou. La humanidade caminha hacia uma nova consciência. Por que eu descobri aqui, olha, gente, que é o hacia? Por que eu... Ah, aqui não ficou estranho. Vou botar aqui meu X aqui, fazendo a marcação. Por que eu descobri que é o hacia? Porque a hacia quer dizer direção. Não quer dizer direção? Agora, como é que eu faço para botar azul? Ah, agora ficou. Então, esse X aqui, ó, é o X que a tia... Não vou tirar esse X aqui, vai atrapalhar. Pronto, então eu grifei aqui, ó, hacia. La humanidade caminha hacia uma nova consciência, tá? Então, eu coloquei a humanidade caminha em direção. Quem caminha, caminha em direção a alguma coisa. Ah, tia, podia ser com. A humanidade caminha com uma. Com. Mas o verbo caminha quer dizer que tá andando, entendeu? E se ele tá caminhando, ele tá andando em direção a alguma coisa. Então, a gente sempre tem que ver qual é o sentido daquele verbo, entendeu? Em português funciona. Ah, poxa, a humanidade caminha com uma nova consciência, né? Funciona, a gente vai entender. Mas lá eles vão falar dessa forma. Então é dessa forma que tem que ser. Tá bom? E agora, para terminar, tem algo mais? Esse número 11 aqui, né? Olha só. Sempre se sobressalía, pontinho, pontinho, largas histórias que sabia muito bem contar. Pontinho, pontinho, las suyas propias. Pontinho, pontinho, que um dia el menos esperado e pontinho, pontinho, remordimiento, se puso a llorar. Então, como é que vai ficar isso aqui, gente? Sempre se sobressalia, sempre se destacava. O que? Mediante. Tem mediante aí, gente? Tem na letra B. Confere aí. Mediante. Vou botar aqui de azul, para saber que foi aqui que nós fizemos. Mediante. Sempre se sobressalia mediante largas histórias que sabia... Peraí, que sabia contar. Aqui é que sabia... Ah, tá certo. Que sabia muito bem contar. E aqui depois vem uma próxima palavra. Excepto. Vamos fazer junto? Vocês façam aí, porque essa daqui ela é meio problemática. Então, eu já vou colocando as respostas. E já vou... Daqui a pouco eu vou explicar, tá bom? Pra
Vai dar tudo certo. Deixa eu só consertar aqui. Senão vocês vão achar que eu deixei alguma coisa para fazer ainda, mas não é não, tá? Excepto las suyas propias, pontinho, pontinho. Suyas propias, hasta. Aqui eu vou botar de azul, porque aí fica em destaque as respostas. Nada. Deixa eu só diminuir essa linha aqui, tá? Hasta que um dia é o menos esperado e depois do e vem o quê? Vem o sim, quer dizer sem, ok? Só vou botar aqui em negrito, só vou destacar, quer dizer, pra gente ter uma noção do que a gente tá fazendo. Então, vamos lá, gente. Explicação agora. Ai, caramba. Aqui. Tô acabando já, gente. Sempre se sobressalia mediante tia. Naquele quadro de preposições eu não li mediante. Por que a senhora escolheu mediante? Se a gente voltar lá na página 403, no meu livro é 403, o quadro de preposições, não sei a de vocês. Vai ter uma questão escrita assim, questão comentada. La alternativa que não contém uma preposição es, para, com, de, mediante, este. De cara eu já vi que este é um pronome demonstrativo. Então, mediante é uma preposição si. Mediante quer dizer diante, em português. Então, o mediante, ele se encaixa perfeitamente aqui. Então, quem não fez, não conseguiu fazer, vocês façam agora no livro e observem a explicação. Sempre se sobressalia mediante largas histórias que sabia muito bem contar. Pontinho, pontinho, as suas próprias. Então, ali está dizendo que sempre se destacava diante das suas grandes histórias que sabia muito bem contar. Aqui eu descobri que é excepto. Excepto quer dizer sem. É o sinônimo desse daqui, tá? Então, excepto las suyas próprias. Então, exceto sem, tipo assim, ele sabia contar muito bem as histórias. Exceto, tipo, tirando as suas próprias histórias, tirando as histórias dele, né? Hasta que um dia, eu menos esperado, o hasta, até que um dia, sem menos esperar, até que um dia, menos esperado e sem remorsos, ele se pôs a chorar. Então, seria o que aqui? Hasta que um dia, até que um dia, menos esperado e sem remorso, ele se pôs a chorar. Então, aqui, ó, é o sim. Sim, remordimento, sem remorsos. Entendeu? Também é uma coisa, né? Sem seus remorsos, ele se pôs a chorar. Para compreender de novo essa oração. Sempre se destacava diante das suas grandes histórias. Sabia contar muito bem, exceto as suas próprias histórias. Até que um dia, menos esperado e sem remorsos, ele se pôs a chorar. Por que ele se pôs a chorar? Por causa das histórias dele. Ele sabia contar histórias muito bem. Porém, quando foi mexer nas histórias dele, foi catucar ele se pôs a chorar. Então, o espanhol, ele tem dessas coisas, né? Olha a volta que eu dei para fazer uma tradução para mostrar o sentido para vocês. Por isso que espanhol é chatinho. Mas a gente consegue. Vamos lá. Exercícios, página 406. Mais uma vez uma ressalva. Não sei se 406 é a página de vocês também. Por isso a tia colocou aqui um asterisco. Última página da nossa parte de espanhol. Combinado? Aí vocês procurem lá a última página que vai ter os exercícios, que vai estar mostrando lá os exercícios 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, tá bom? Lá da nossa última frase. Isso aí, também falando de preposições. Gente, eu tenho que desligar, o vídeo ficou muito longo. Beijo, tchau. Besitos. Hasta luego.